Pois é, Prieto, eu falava sobre a escalação, né? E no tema escalação, eu vou me ater aos jogadores que formaram o meio de campo hoje. E eu vou lembrar de um comentário do Calçade durante a transmissão do jogo, que nós fizemos, nossos companheiros, transmitimos o jogo na Fox. E o Calçade, em determinados momentos, porque o Flamengo sofreu, o Flamengo teve momentos de equilíbrio e de superioridade técnica em campo, mas que não foram traduzidos com a devida vantagem que o Flamengo deveria ter conseguido. Levou esse gol numa situação de falha defensiva e teve o mérito logo depois de continuar fazendo o seu jogo, porque até o instante do gol do Vélez, o Flamengo tinha personalidade, tinha jogo, tinha posse, tinha elaboração, mas não tinha oportunidades, não tinha finalizações. Muito bem, eu falo sobre o meio de campo porque eu acho que essa questão entre Diego e Gerson vai ser um tema durante a maior parte da temporada, se não toda a temporada. Se você tem jogadores para escalar um meio de campo com Diego, Gerson, Arrascaeta, Everton Ribeiro, que foi o que aconteceu hoje por opção do Rogério, num jogo fora de casa, estreia na Libertadores contra uma boa, talvez até melhor do que boa, equipe argentina. Se você tem esses jogadores, você evidentemente faz você toma uma decisão, você faz uma escolha por bom jogo. Você faz uma escolha que é uma escolha feita com base nos atributos do seu time. Quando a gente vê aí o Gerson, que não fez exatamente uma partida brilhante, que não fazia uma partida brilhante, até esse momento, no momento em que ele cria o gol para o Arão e cria o gol da virada para o Everton Ribeiro, e o Everton, por algum motivo, opta por não finalizar. Ele tenta fazer um passe e a jogada é desperdiçada. Mas você faz, evidentemente, com esse meio de campo, uma opção pela sua virtude, pela sua característica principal, que é o bom trato com a bola, a criatividade, a circulação, a elaboração e uma ofensividade que tende a ser implacável nas boas noites. Só que você também precisa se defender. Não existe hoje time desequilibrado no futebol, já faz tempo, aliás, que vá longe e que alcance os seus objetivos, especialmente o objetivo internacional. Então por isso que eu disse que o Flamengo apresentou um duelo entre a sua capacidade ofensiva, que todos conhecemos, e a obrigação, a necessidade, a tarefa de se defender. Agora, o comentário do Calçade foi um comentário feito no seguinte sentido: talvez o jogo de hoje não fosse uma partida para você escalar um meio de campo que jogasse tanto, talvez fosse melhor você ser um pouco mais precavido. E é possível que o Calçade tenha razão. Eu de maneira nenhuma estou fazendo uma crítica a ele, estou discordando dele. Eu só estou dizendo que depois do jogo terminado, com a vitória do Flamengo e como ela aconteceu, com as dificuldades que o Flamengo teve de superar e as superou com o seu futebol característico, eu aplaudo a decisão do Rogério Ceni de escalar nesse jogo contra esse adversário e nessas circunstâncias o meio de campo que mais joga. Porque quando você tem um time assim, você precisa fazer a escolha: com que futebol eu quero ser melhor do que os outros? E a escolha do Rogério hoje, e mesmo que tenha parecido arriscada, foi uma escolha que prevaleceu ao final. Então, André, comentar o Flamengo é sempre um desafio na atual fase. E pelos motivos que você citou, eu concordo contigo plenamente que é um time desequilibrado. Tem que se destacar a vitória num jogo difícil, teoricamente o jogo mais difícil dessa primeira fase, e encaminha a classificação, caso a equipe consiga fazer valer a sua capacidade técnica nas outras partidas. Taticamente tem problemas, ou seja, a gente pode elogiar muito por um lado, né, e aí tem a ver com as individualidades, tem a ver com a escalação do treinador, mas eu acho que com um time mais equilibrado, talvez não continuasse tomando esses gols em jogadas aéreas, talvez o contra-ataque, por exemplo, quando o time perde a bola, tivesse um pouco mais de proteção, e talvez a vitória fosse mais tranquila. Então, taticamente, por enquanto, a equipe não evolui. Então eu aqui, por que é difícil comentar um jogo do Flamengo? Porque você tem que elogiar vários aspectos, você tem que exaltar a vitória, mas ao mesmo tempo, você tem que lembrar que o time continua repetindo jogo após jogo as suas dificuldades, e que isso na temporada pode ter um peso. Pois é,
para que eu esclareça a minha posição. É verdade, talvez com um time mais defensivo e mais clínico, o Flamengo tivesse vencido sem correr tantos riscos, sem sofrer 2 gols. Talvez não tivesse vencido. Talvez não tivesse conseguido jogar o suficiente para vencer. E a crítica ao treinador, qualquer um, não estou falando só do Rogério, é muito automática nessa situação. E nós estamos aqui no Brasil muito acostumados, eu acho que essa é a discussão que eu gostaria de propor, muito acostumados a ver times escalados a princípio de maneira mais conservadora e ser soltos no segundo tempo, faltando 15 minutos, quando a coisa provavelmente já está pior do que deveria estar. E agora nós temos um treinador com esse elenco, esse time, que desde o início escala o seu futebol. Porque foi isso que ele fez. Risco houve, o Flamengo poderia ter empatado, poderia ter perdido. Mas eu prefiro a busca do equilíbrio com uma escalação que ele entende ser a correta em relação ao que está disponível e em relação ao que ele quer mostrar para a torcida do Flamengo, há uma escalação muito precavida, com jogadores que deveriam estar jogando, esperando no banco, para entrar no jogo, para salvar resultados. Aliás, um técnico que é especialista nisso perdeu o emprego há alguns dias não, perdeu o emprego ontem no Tottenham. Então, é uma escolha. Eu acho que a gente, às vezes, precisa escolher lados. O Rogério escolheu o dele. E eu acho que ele merece um aplauso por ter feito essa escolha hoje. Eu acho que quando a gente discute esse tipo de coisa, a gente tem que entrar nas especificidades. Então, beleza, estamos falando de vamos escalar um meio-campo mais marcador e tudo mais. Do que exatamente nós estamos falando? Porque eu não consigo olhar para o time do Flamengo hoje e para as atuações que o Diego vem tendo. A gente fala muito do Arrascaeta, pelos golaços que faz, pelas assistências que dá. Mas eu acho que o Diego vem jogando nos bons jogos do Flamengo uma enormidade. E hoje, de novo, jogou uma enormidade. Ele tá atrás, ele tá na frente, ele cria, ele participa do jogo o tempo todo. Confesso que para mim é até surpreendente, né? Quem lembra daquele Diego do começo da trajetória no Flamengo, né? Ou do meio da trajetória no Flamengo, quando inclusive ele era um dos mais cobrados pela torcida... olha para o Diego de hoje e vê um cara completamente irreconhecível, né? E isso é mérito do Rogério Ceni, é bom destacar, né? Quer dizer, ele ter virado um titular do Flamengo se deve a uma escolha do Rogério Ceni. E o Diego está jogando muito bem. Hoje, para mim, de novo, fez uma grande partida, né? Porque se a gente vê aquele primeiro gol do Vélez sair, e eu acho que ele acaba saindo também por um buraco do lado esquerdo da defesa, porque daquele lado, quando o Felipe Luiz sobe, você acaba tendo problemas, porque o Everton Ribeiro ele marca mais do lado direito. Basta olhar o mapa de movimentação do Everton Ribeiro e do Bruno Henrique ou Arrascaeta no jogo. Você vai ver um Everton Ribeiro muito mais presente lá atrás, dando uma mão para o Isla. Do lado esquerdo, ninguém faz tanto isso. Então, o Diego é uma das peças, claro, tá jogando mais retraído, mas é uma das peças criativas no meio-campo que mais ajuda na marcação e que tem ajudado, né? Então, eu não consigo imaginar hoje o Diego saindo do time. Muita gente cornetava e o João Guilherme até chamava atenção na transmissão, a presença do Arão na zaga e queria o Arão jogando como meio-campista e tudo mais. Mas, para mim, o gol do Arão é um gol que representa muito o que o André falou na introdução dele. Tá dentro da área. Quando você tem um cara técnico ali, se você tivesse um outro zagueiro, se você tivesse o Gustavo Henrique, por exemplo, recebendo aquela bola, talvez ele não fizesse o gol que fez, estava acostumado a chegar. Então, quanto mais cara técnico você tem dentro de campo, maior é a chance de que quando eles têm uma oportunidade, eles aproveitem. Então, foi assim com o Arão, né? E eu acho que o Diego é um cara que hoje não consigo imaginar ele sair do time. E aí, você vai fazer o quê? Você vai tirar o Gerson? Ou você vai tirar... Não. Você pode tirar até o Everton Ribeiro e colocar o Diego um pouco mais avançado, mas aí não sei se vale mexer no Diego que tá... Não é essa a questão, não é essa a questão. Deixa o Pedro falar, depois eu complemento. Claro. Só puxando aqui a bola também aqui para entrar nesse debate que eu acho interessante. Quando o João valoriza na narração, o Jean endossa agora, especificando um pouco mais a atuação do Diego, eu acho que tem muito valor sim a participação dele. Mas tem muito, a meu ver, também de correr para tapar certos buracos pela opção tática do Rogério. Eu entendo quando o André também diz que ele valoriza a busca pelo jogo. O Rogério acredita a busca pelo jogo, então quando ele lança a mão
desse meio de campo com Gerson e Diego e aquele quarteto de frente que a gente já conhece, é interessante também. Só que a gente precisa analisar outros pontos. O Birne comentou uma situação que é difícil falar do jogo do Flamengo. A gente até comentava durante o intervalo dos jogos hoje, que eu não acho tão difícil, talvez, Vitor, olhando para o outro lado, fazendo um contraponto. Eu acho que, às vezes, há um perigo para o torcedor rubro-negro, para o Rogério Ceni, para o Flamengo, que talvez esteja começando a ficar previsível esse time do Flamengo em algumas situações. Eu vou explicar por quê. Esse time do Flamengo está falhando, ele está pecando sempre na mesma situação. Ele está apostando, ele está vivendo recentemente da genialidade do Gabriel. A gente fala muito do Arrascaeta hoje, mas o Gabriel faz uma partida primorosa, já tentava no primeiro tempo, tenta no segundo tempo, acha um lance magnífico do gol de pênalti, sofre o pênalti e bate. O Arrascaeta, claro, vive dessa genialidade. Só que começa o Flamengo a ficar um pouco previsível. A gente sabe que a transição defensiva não é bem feita, a gente sabe que são testes não tão eficientes e seguros na zaga, a gente sabe que esse time está sofrendo muito do meio de campo para trás. Por mais que você aposte na genialidade do sexteto que está dali para frente, talvez até na genialidade de um Felipe Luiz, quando chega um pouco mais na composição do ataque, eu acho que a falha está começando a ficar previsível. Quando o torcedor ele olha para essa escalação, que ele vê Gustavo Henrique com o Willian Arão, ele não sabe se ele confia. Quando a gente elogia muito o Diego, acho que ele está começando a compor certos buracos. Ele falha, por exemplo, no primeiro gol, então não foi exatamente uma atuação impecável, tem falhas. A gente valoriza muito o Gerson com a bola, mas talvez para mim o Gerson seja o grande retrato dessa irregularidade. Quando o André diz que falta buscar o equilíbrio, eu estou completamente de acordo. O Gerson, para mim, hoje é o retrato talvez mais fiel dessa irregularidade do Flamengo. Sem a bola, não consegue marcar. Com a bola, consegue ser genial, achar espaços, buscar, servir o Arão, como foi no lance do gol. Então, acho que o Flamengo está começando a ser um time que os times que o encaram olham e pensam, opa, eu sei onde dá o bote, eu sei onde está o ponto frágil. Eu sei que se eu dificultar, que ele perde e pressiona, a bola já vai chegar mastigada para o Gerson e para o Diego, já vai ser uma dificuldade, vai ser mais dificuldade ainda para a linha defensiva, com o Arão e com o Gustavo Henrique sem essa cobertura devida. Então acho que é necessário muito equilíbrio e está começando a ficar, talvez, não como disse o Vitor, difícil. Acho que está começando a ficar fácil ler esse time do Flamengo. É genial como o Gabriel tenta, é genial o gol do Arrascaeta, é fundamental uma vitória de início na estreia, mas acho que o Flamengo precisa se preocupar. Tem muitos alertas dessa derrota, não foi exatamente uma grande atuação, especialmente no primeiro tempo. Mas fala, Vitor. Eu concordo contigo quando você fala sobre os erros previsíveis e os acertos imagináveis. Tudo muito repetitivo, tanto o que é bem positivo quanto aquilo que é negativo na equipe. Né? E aí não avaliando o resultado. Para mim a questão, quando eu digo que é difícil, é porque eu posso elogiar bastante por um lado, mas eu também posso reclamar por outro. Dessa equipe que fica difícil, um senhor resultado. Agora tem algumas coisas que não estão funcionando coletivamente. Se for para esmiuçá-las, a gente tem que falar, por exemplo, que uma formação como essa, ela exige o perde bola e pressiona o tempo inteiro com muita intensidade. O Flamengo não consegue fazer isso. Não funcionou hoje. Não consegue fazer isso. Antes da gente falar do Arão e do Gustavo Henrique, tá estourando na linha de meio ali. E quando tá estourando na linha de meio. Uma outra coisa. Que não tem esse cacuete, é claro que vai estourar lá atrás com o Gustavo Henrique. Uma outra coisa, inseguro, Pedro. E com o Arão que tá começando a ficar inseguro. Tem um espaço que várias vezes aparece entre a linha de meio de campo e a linha dos defensores. Isso não é uma coisa tão difícil assim de ser corrigida, porque basta que os defensores observem os jogadores mais avançados se posicionem do jeito em que acabe o espaço para o time fazer essa transição com velocidade. Que são coisas simples, teoricamente, de serem feitas e que a equipe raramente consegue. Quando eu falo da entrada... antes do Rogério escalar aqui o Diego como volante e o Willian como zagueiro, a gente especulou essa possibilidade em umas 5 edições do Linha de Passe ano passado. Então, o mérito é óbvio que é do técnico, porque não é só colocar, é colocar, posicionar, treinar, fazer com que a coisa ande. Não é só que a gente está aqui falando, ele está ali aplicando na prática. Ou seja, a nossa teoria é uma coisa, a prática, a execução é outra muito mais complexa. Essa não é a questão, mas, por exemplo, num jogo como hoje, se você tem um outro zagueiro, por mais que não seja uma dupla de zaga entrosada, você tem o Willian Arão, por exemplo, como primeiro volante, além de você ter mais chance de fazer a cobertura e de não comprometer tanto assim saída de bola, porque o Vélez nem atrapalhou tanto assim o Flamengo nisso, você tem um reforço na jogada aérea e o Flamengo toma muitos gols de cabeça. Pensando no futuro, não só nesse jogo, porque é uma construção ainda, e as coisas podem ser melhoradas, acho que até serão melhoradas, não sei se o bastante, mas serão melhoradas.
Quando você toma gols tolos de cabeça, ou quando você toma gols em contra-ataque, no momento em que você é melhor em campo, você aumenta agressivamente a sua chance de ser eliminado no mata-mata. Num jogo ruim. Num jogo em que, por exemplo, o emocional pesa, como aconteceu contra o Racing ano passado. Né? Contra equipes piores, você torna a sua chance de desclassificação maior. E isso não me parece muito inteligente. Então, eu aprovo... O mata-mata está a vários jogos de distância em relação ao que nós vimos hoje. Eu concordo, Perfeito. Eu concordo com você em tese. Mas Perfeito. Tá. Só tem uma coisa, André. Eu acho que o Rogério tem que usar essa escalação, essa formação. A minha dúvida é se ele tem que usar apenas essa formação. A minha questão é essa. Tendo um elenco tão farto, quando eu vejo um elenco rico, como o do Flamengo, em técnica, em possibilidades, eu quero mais repertório também na parte coletiva. Então o Rogério, para mim, está fazendo uma coisa complexa, rebuscada, que valoriza o elenco, mas por enquanto monotática, apesar de variações dentro desse sistema. Mas Desculpa, André. Nós estamos aqui conversando depois da estreia na Copa Libertadores. Se você olhar para tudo que aconteceu na temporada até agora, só teve um jogo importante. Tudo bem, o clássico com o Vasco, ele tem uma importância simbólica, não esportiva, porque é um campeonato estadual. Mas esses caras estão juntos há quase 2 anos. Só teve um jogo... Independentemente de qualquer coisa. São Não. 2 anos. Eu estou falando do trabalho atual, com essa comissão técnica, que tem um olhar diferente para esse time. Não estou falando de 2019. Eu estou falando o que aconteceu nessa temporada até hoje. Só teve um jogo de importância. Foi a final da foi o jogo da Supercopa com o Palmeiras. Né? Sim. Nós estamos falando após a estreia na Copa Libertadores da América. E você tá pedindo repertório depois que o time venceu o jogo estando 2 vezes atrás, na Argentina, sem treino, com a escalação da qual se pode obter mais repertório, mais ofensividade, mais trabalho ofensivo, mais criatividade, mais um ou outro lance individual que aconteceu hoje várias vezes. O que eu estou dizendo aqui, se o jogo tivesse terminado 2-2 e o Flamengo tivesse começado a partida com o Arão como jogador de meio de campo, um outro zagueiro, um meio de campo mais marcador, e o Flamengo não tivesse força ou jogo para vencer, o Rogério estaria mais próximo da sua demissão, da interrupção do trabalho, porque a pressão seria muito grande. Ele tinha todos os motivos do mundo para escalar hoje um Flamengo para empatar fora e ser valorizado o ponto. Ele venceu com ele venceu depois de estar atrás 2 vezes. André,